Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Adipotalk Podcast. E hoje a gente vai retomar uma temática muito importante que a gente já debateu aqui nos episódios passados da temporada 1, que vai ser atualidades na obesidade. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, mais uma vez aqui, que é a doutora Bartira. Muito obrigada, Bartira. Prazer estar aqui. Deu certo alinhar nossas agendas. Eu fiz, Bartira, a gente precisa falar um ano depois, que mais ou menos acho que faz isso, né? Um ano que a gente mais ou gravou menos isso. o episódio passado, que foi também focando em obesidade. E aí, o Bartira, a gente precisa encontrar de novo para falar sobre isso, porque outros medicamentos estão surgindo e o cenário brasileiro está cada vez mais piorando. E aí, a ideia era essa, a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as atualidades. Então, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada a você, Juliana, pelo convite. Eu sempre fico honrada quando você me chama. É muito bom, porque a gente vai trazer conhecimento novo também. E assim, hoje com as redes sociais, tudo que surge rapidamente já está lá. E aí você vê muita coisa sendo falada. Mas acho que é importante a gente abordar também isso, até para os estudantes, profissionais que estão assistindo o nosso podcast, para a gente debater um pouco sobre isso. Claro que daqui a um mês, muita coisa vai ter mudado já, porque esses assuntos, toda hora dia sai artigo novo. Eu estava até vendo, para gravar esse episódio, umas publicações recentes. E eu fiquei, gente, é incrível como a ciência, ela não para. Isso. É muito bom, mas ao mesmo tempo, se essa informação não for usada corretamente, acaba sendo ruim. Que é o que a gente está vendo hoje. Cada vez mais medicamentos que estão sendo liberados ou em processo de liberação, os estudos estão avançando. Medicamentos que ainda nem estão em uso para a população, mas que já está sendo divulgado em outros países, está sendo já praticamente vendido. Eu fico sem Já está vendido. Tem pacientes que chegam no consultório tomando. Aí como é isso? Como é que vamos falar sobre esse assunto? Como é que você reage? Porque eu estava lendo justamente sobre isso. Vários médicos que hoje estão buscando justamente fazer isso que a gente está fazendo agora, participar de podcast, gravar vídeos, justamente por quê? Porque a desinformação, ela chega antes. Verdade. É muito fácil você pegar uma informação aqui e fazer vários desdobramentos daquilo, que é o que acontece com perda de peso. Falou em perda de peso, surgem 50 produtos novos, métodos. E aí, como é que vocês lidam com isso nos consultórios? Porque vocês recebem, com certeza. Com certeza. A gente sempre orienta para os pacientes, né, dos riscos, porque são peptídeos que eles estão usando muitas vezes. Às vezes a gente não sabe nem o que existe dentro da medicação. Inclusive, antes da tizepatida estar sendo comercializada, eu recebi, inclusive, pacientes usando insulina com o rótulo trocado em tizepatida. Eu me lembro. Ano passado teve essa correria. Isso. E aí vendia o medicamento, quando ia ver, não era... Era outra substância, gente, exatamente. Olha o perigo. Inclusive insulina, que elas pegavam as canetas, já. Então, assim, quando a gente não tem uma fiscalização, como existe dos medicamentos que são vendidos na farmácia, né? Que existe um condicionamento adequado, o princípio ativo foi fabricado realmente onde deve ter, né? Onde é a fabricação tradicional. Existe uma fiscalização que assim, mantém a gente seguro em relação àquela medicação. Já essas medicações manipuladas, e existem muitos riscos. Inclusive, existe uma supernotificação de efeitos adversos hepáticos, que a tizepatida não causa, porque inclusive pode, né, os análogos de GLP-1 podem ser usados para tratar a gordura no fígado, a esteatose hepática. E mesmo assim, os manipulados, esses medicamentos que a gente não sabe de onde vêm, muitas vezes são aplicados até em clínicas de estética, né? Na rua. Na rua. Esses dias eu vi, semana retrasada, uma pessoa que não era médica, mas se passava por médico, e foi aplicar na rua. A pessoa saiu do carro, em pé, ele aplicou. Exatamente. E aí, essas medicações têm trazido muitas reações. E eu gosto muito de dizer, o corpo da gente é muito sagrado, né? Aí a gente bota uma coisa que a gente não sabe o que é, que pode ter efeitos hormonais, efeitos metabólicos imprevisíveis, né? E assim, nós que somos pacientes, sou paciente doutora Bartira, né? Inclusive já estarei lá de novo. A gente tem que saber o que é que a gente tá recebendo. Sim, sim. Que tá sendo injetado. Então é muito importante, porque depois você vai ter vários problemas de saúde, que é o que tá acontecendo, inclusive riscos de pancreatite. Mas esse daí na bula tem, não é? Os riscos de pancreatite. Tem.
Porque qualquer perda de peso acentuada aumenta o risco de cálculo na vesícula A vesícula biliar. biliar. E aí esse cálculo da vesícula pode migrar e dar pancreatite. E então pacientes que já tiveram pancreatite a gente não usa. Tinham estudos iniciais mostrando pancreatite, mas não foram comprovados depois, mas a gente também tem esse cuidado. Então paciente que já foi para mim com soro, por exemplo, a gente não prescreve de forma alguma. E na hora de escolher o medicamento, por exemplo, o paciente chegou nesse panorama aí, usufruiu de medicamentos que não sabe o que era. E aí, como é que vocês fazem para corrigir isso? Porque vocês vão usar um outro medicamento em cima de um medicamento que ele já está usando, ou uma substância que ele não sabe nem o que é. E aí, somando tudo isso, pode trazer consequências Isso. negativas. Normalmente a gente espera a meia-vida, né, para que ele faça nova medicação. Porque ele não tem a medicação inicial ainda presente. Eu tenho até uma paciente que vai voltar para mim até essa semana, que ela fez, depois de um uso de uma medicação como essa, um hipertireoidismo. Não sabemos. Então, assim, foi logo depois. Ela veio antes para mim, estava tudo bem, e fez o uso e abriu um hipertireoidismo. Mas esse uso que você está falando é o uso adequado que você O indicou? uso errado. Não, ela foi para outra pessoa e fez uso dessa medicação. E ela não sabe nem o que era. Ela não sabe o que era e ela teve esse evento adverso, né? Então, tá em hipertireoidismo, inclusive, desde janeiro. Então, assim, pra gente ver como, assim, tem que, né? Não são coisas inócuas, né? Que E não vão endocrinologia fazer. é super importante, porque assim, no nosso corpo a gente tem várias glândulas e elas vão interagir entre si. E existe uma glândula maestra que está lá no nosso sistema nervoso, a gente tem a hipófise que vai regular todas as outras nossas glândulas. Então, não é simplesmente você colocar um medicamento à base de análogos de hormônios e tá tudo bem, obrigada. Tem que verificar a dose, cada paciente vai ter uma dose específica, um tempo que ele vai estar usando aquela dose, às vezes a dose pode diminuir, tem todo um controle. Não é mágica, porque parece que o desespero é tão grande para emagrecer que as pessoas, inclusive, compram canetas e compartilham, cada um usa uma dose. Isso. Às vezes a pessoa compra apenas uma dose, né? Então, a doença é crônica. E nem como é que eu pode vou vender dose. Não. Mas como é que eu vou tratar uma doença crônica com uma dose de medicamento? Gente, é impossível. E aí eu entender que o medicamento é um detalhe do tratamento, mas o tratamento é muito mais complexo, né? Porque a questão do peso, ela envolve comportamentos sociais, o vínculo afetivo com a comida, envolve minha cultura, como eu fui criada em relação à comida, minha relação com a comida em termos de aquilo ali às vezes é analgésico para minha dor, né? Então são várias questões. Eu estou fazendo atividade física, eu tenho uma dieta que tem os macronutrientes de uma forma equilibrada, né? Então não é só a medicação. Se fosse a gente apertasse o botão, né? Desce tudo. Mas o que acontece hoje, acho que a maioria das pessoas que não entende metabolismo, essa parte de tecido adiposo, pensa que é isso. Por isso que é essa busca desenfreada por medicamentos a qualquer custo, vindo de outros países. Não posso ver se tá Paraguai aqui. Mas enfim, é da onde vem principalmente esses outros tipos. Farmácias manipulando substâncias e vendendo, dizendo que é para emagrecer. A gente não sabe nem o que é que tem dentro. Inclusive, aí os pacientes chegam pra gente já com a perda de massa muscular muito grande, tomando por conta própria, às vezes bem sedentário. Tem pacientes que passam um dia no computador. Sentados. São sedentários. Até a gente. É engraçado que eu estava estudando essa parte de atividade física recentemente. E mesmo a gente que vai pra academia, passa ali 1 hora e meia, e depois vai trabalhar sentada, que é do seu caso, você trabalha treino. Eu fico muito tempo em pé dando aula, mas ainda assim fico sentada também. A gente não é considerado ativo, entendeu? Então, assim, é até contraditório. Mas eu faço exercício. Sim, mas o tempo que você passa sentado é maior do que o que você passa em pé, fazendo outras atividades. Então, assim, essa perda de peso que acontece junto com perda de massa muscular, você vê logo aquelas pacientes que ficam... derretem, né? Parece que a pessoa é só pele... Ou se gordura, assim, some a massa muscular. Porque não teve um acompanhamento adequado e não perdeu o peso da forma adequada, né? Exato. Fez a gente chama até um abuso da medicação, né? Verdade. E tem outra coisa também que eu estava vendo que saiu recentemente, uma publicação explicando que algumas pessoas que não respondem a esses medicamentos, tem gente que diz, eu uso igual a minha colega, ela emagreceu e eu não. Mas eu vi também que tem muito a ver com a questão da interação dos análogos que estão presentes no medicamento
dentro das células, na verdade, antes de entrar nas células, ela precisa de um receptor para que, por exemplo, o GLP-1, o GIP se liguem e Sim, induzam uma resposta nas nossas células para que a gente acabe ficando mais saciado e tenha todas as outras isso. consequências da perda de peso. E tem gente que tem mutações, alterações no DNA, ou seja, aquele receptor que deveria estar funcionando adequadamente não está. Então, esses análogos, eles não. E até os que a gente produz, os Mágico, hormônios que sim. nós produzimos normalmente, que induzem saciedade também, controlam o metabolismo, eles não vão se ligar nesses receptores. E aí, ou seja, essa pessoa ela vai tomar o medicamento, mas não perde peso. Exatamente. E aí teria que ir para outro medicamento. Isso, às vezes eu tô tratando ali o comer fisiológico, mas eu não Uhum. tô tratando, por exemplo, o comer hedônico, que é o comer pelo prazer, ou o comer emocional, né? Então, aquele medicamento sozinho pode não dar o resultado. E aí saiu um estudo até no Congresso Europeu de Obesidade também, que mostrou que existem os super respondedores, os respondedores e os não respondedores. E aí as mulheres respondem melhor, os diabéticos respondem pior, né? Principalmente se usarem insulina e que já usavam metformina. Então, existem algumas diferenças, como se os pacientes resistentes ele respondessem, mas o paciente que já tem o diabetes, ele já Fosse não mais responde tão difícil. bem, E assim, normalmente muitas pessoas que têm obesidade, elas acabam tendo resistência à insulina e diabetes. Então, por Isso, isso que é muito importante que o acompanhamento seja feito com um endocrinologista, tem um nutricionista ali, até mesmo um psicólogo, para ela controlar essa isso. fome hedônica, essa fome emocional. Que é isso, ainda mais mulher que desconta tudo na comida. Tá estressada com TPM, vai comer mesmo. Aí quem tem facilidade para engordar, vai-se embora. Quem não É, tem, nem tanto. Mas assim, tem que é. controlar realmente. É a fuga mais comum, né? Que é a comida, a compulsão, que a gente diz, sem ser da psiquiatria, a compulsão da psicologia alimentar, né? E a gente sente isso todo mês, porque como nossos hormônios variam muito, Sim. tem dias que a gente quer comer até o reboco da parede, tem dia que a gente não quer comer. Mas é isso, complicado. E aí eu tava me lembrando também de outra reportagem que eu vi esses dias, que a gente tem hoje, em cada 4 brasileiros, um tá com obesidade. Não sei se você É, chegou a ver isso, com certeza sim, deve ter muito, visto. muito prevalente, né? É E uma assim, se epidemia. fosse uma coisa fácil de controlar só com medicamentos, a gente não teria uma pandemia Pandemia. de obesidade. Então, assim, os medicamentos, eles são aliados importantíssimos, mas é como você estava dizendo, a questão do estilo de vida, o que é que você está fazendo para realmente se alimentar bem. Não adianta perder o peso e continuar comendo errado. É. Toda essa questão. Perder o peso não significa que eu tô garantindo que eu tenha saúde. São coisas diferentes. Eu posso perder 9 quilos só de massa muscular. Minha saúde piorou, Piorou. né? Então, eu tenho uma composição corporal boa, eu me nutrir adequadamente, controle de estresse, a questão da alimentação, do movimento, tanto o movimento como atividade física, como o movimento durante o dia, né? Que é a contagem de passos, que é super importante que você estava falando. Isso. Então, realmente é muita coisa, né? Pra gente Gerenciar. ter saúde, porque eu acho que a saúde, eu digo muito para os pacientes, a saúde ela transparece em forma de beleza. Exato. Então, se eu cuido da minha saúde, eu vou ter isso como um bônus, mas se eu procuro só a parte estética, não necessariamente eu vou garantir minha saúde. Porque você vai emagrecer, perdi lá 8 quilos. Quando vai ver, quase tudo Já foi de peguei pacientes músculo. assim, peguei paciente perdendo 9 quilos, 9 quilos de músculo. Pronto, era outra coisa que eu ia te perguntar. Quando você avalia, você pede geralmente o IDEXA, o que é que você avalia para entender essa perda de peso que está acontecendo? Se é mais de gordura, ou tem músculo envolvida, se a pessoa perdeu peso, se a pessoa emagreceu de fato, o que foi que aconteceu? E se você nota a diferença, pessoas que estão usando Tirzepatida, ou Wegovy, ou outro medicamento, se tem diferença, o local onde perde mais peso ou não, o que é que Sim. você observa? A gente acompanha com a bioimpedanciometria. Então, quando o paciente vai para o acompanhamento, que normalmente é mensal, a gente vê quanto ele perdeu de massa ou de gordura. Quando o paciente está bem ativo e bem organizado, ele não perde massa muscular, ele só perde gordura. Tem um paciente perder 30 quilos só de gordura. Nossa, Então, com qual? Com tirzepatida. com tirzepatida e com semaglutida também. Porque, na verdade, é uma girada de chave, assim. Então, a pessoa que era sedentária agora se movimenta, que tem um estilo de vida bom, ele tem um resultado muito mais interessante do que só a medicação, né? E aí, a gente fica
acompanhando. Quando existe uma obesidade sarcopênica, que é aquele paciente que nem tem um peso tão alto, mas tem uma massa muscular muito baixa, aí que a gente pede a DEXA. Quando você vai A ver, tem mais densitometria. gordura, 50% é gordura ou mais. Isso, não tem um peso alto, mas tem um percentual de gordura muito alto. Normalmente com perda, a gente usa o dinamômetro para ver a força, e a força bem baixa. A força de pressão muscular. palmar, né? É, A gente fez esse teste recentemente, você tem que apertar bem muito assim também. isso. Aquela de membros inferiores, que você sente e levanta, né? Também aquela de força de membros Foi, inferiores. fizemos também. Todo ano eu faço. Ah. Importante. Aí a gente acompanha muito isso, porque vai mostrando a funcionalidade. Porque eu não posso tratar o paciente e gerar uma sarcopenia nele, né? Que aí eu Exatamente, vou gerar uma doença Que é o que a gente não quer, grave, que é o que acontece quando eles fazem os tratamentos aí por fora, aleatórios. aleatórios, sem acompanhamento. E aí os pacientes também, esse acompanhamento que você falou que é mensal, ele também é com nutricionista ou somente com você, que é Normalmente endócrino? com a nutrição. Pode ser ou não com a nutrição. Normalmente precisa da nutrição, né? Então o que a gente nota que faz mais diferença, independente da medicação, se é a tirzepatida, se é a semaglutida, na questão da preservação de massa muscular, é uma dieta bem rica em proteína, né? Proporcionalmente adequada, que ele consuma a quantidade de proteína necessária e o movimento. Então isso faz toda a diferença. Exercício de força. Paciente que treina, ele tem um resultado muito lindo, assim. A gente chega e fica feliz demais com o resultado dele. Já o paciente que é sedentário, mas tem um consumo de proteína adequado, ele mantém a massa. Mas quando falha os dois, aí é muito difícil. É. E o que é que você acha, assim, pensando hoje, como a obesidade está crescendo cada vez mais, o Brasil não está fora disso, quais seriam as políticas públicas que você acha, assim, que estão faltando no Brasil, que a gente tem que pensar? Porque, assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Sim, com Acertei, porque eu sou certeza. peça fala ditados. É. Porque eu penso assim, beleza, a gente tem os medicamentos, que a gente vai falar também de outros que estão aí por vir, Uhum. mas não adianta ter acesso a medicamentos, a gente já falou, se não muda o estilo de vida, e se também a gente não tem políticas públicas no Sim, país com que, por certeza. exemplo, favoreçam os alimentos de verdade, né, os Sim. minimamente processados, alimentos in natura, comer mais frutas, legumes, verduras, e também eu tenha políticas públicas que peguem os alimentos ruins, que a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, e a gente tenha, por exemplo, taxas maiores, preços Sim. maiores, porque assim, não adianta a gente ficar falando de que a obesidade só cresce, e os medicamentos a gente sabe que boa parte deles tem um custo elevado. Alto, exatamente. Como é que a gente vai tratar a obesidade para pessoas que não têm condição de pagar esses medicamentos? Porque, tô usando tirzepatida, semaglutida, ótimo, você tem condição de pagar, a Verdade. indicação é essa, faça o tratamento. Agora, mas a grande maioria não vai ter acesso a esses medicamentos, a questão é essa. Isso. E aí você acha que falta o quê, assim, de Não, eu políticas acho que públicas na sua visão? falta muito essa questão da conscientização da população em relação aos ultraprocessados, né? É muito forte no Brasil, a gente não vê isso fora, né? Existe uma consciência alimentar melhor fora do Brasil. Essa questão da taxação também, de ter disponibilidade de alimentos naturais, né? Preço acessível. Com preço acessível, porque isso teria um impacto enorme. Eu acho que a educação dentro das escolas também. E a questão também que a gente sente falta de ambientes que as crianças, os adultos tenham espaço para se movimentar. Transporte público de melhor qualidade para que a gente caminhe mais. Então a gente vai para fora, todo mundo magro, porque todo mundo faz tudo a pé. E aqui não, o perigo, né? A gente tem medo de sair, então você faz tudo de carro. Você não se locomove minimamente a pé. Então, acho que junta tudo isso, a poluição, né? Que tudo isso cria um ambiente obesogênico, né? Exato. Mas essa questão que eu noto uma diferença enorme, eu tenho pacientes que moram fora, que assim, só em se mudarem, já perderam peso. Por quê? A questão do movimento e do acesso a alimentos de melhor qualidade. É impressionante como é diferente. A questão da diferença de preço. Quando eu morava na França, a gente via muito isso, alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, legumes. Você tinha acesso a isso e não era caro. Isso. Quando você comparava. E já pronto, né? Tudo já fácil de ser. Mas você sabe que também, não vamos tirar os Estados Unidos da conversa, porque lá não, lá a obesidade lá é o caos. Mas na própria Europa,
Tá crescendo também a obesidade. Mesmo a gente tendo essa questão que você tá falando, Cultural, né? cultural de caminhar mais, de ter acesso a alimentos De melhor de melhor qualidade. qualidade, num preço acessível, não precisa você pagar caríssimo para comer bem lá. Isso. Mas ainda assim, existem muitos alimentos que não são naturais, são alimentos ultraprocessados, e a obesidade também está crescendo lá. Então, é uma tendência Essa mundial. força, né, a da tendência indústria mundial. alimentícia, Porque né? é muito mais, assim, fácil você pegar, desembalar Sim, e pegar comidas já prontas e utilizar ali. Você preparar, isso envolve muitas coisas. planejamento. Planejamento. Você tem que primeiro planejar o que você vai comer na semana, comprar os alimentos, limpar, organizar. Então, assim, mas Isso. você descascar uma banana é ao mesmo tempo que você vai descascar, abrir um pacote de biscoito recheado. Aí tudo bem que a fruta tá pronta ali. Mas você preparar É. o alimento, tudo isso requer E o alimento industrializado vai estar ali 2 anos para você cheio de consumir. aditivos, de A substâncias banana que você vai não ter uns sabe. 3 dias. Exatamente, tem tudo isso. E às vezes a pessoa mora só. Eu tenho colegas É, que moram fora e, tipo, não costumam preparar comida em casa, porque moram só, mora com 1 ou 2 pessoas, e aí é mais isso. prático realmente comprar aquilo que já tá pronto e tal. Então, na França, por exemplo, o governo vai, dependendo do público-alvo, tem um público que eles estabeleceram, eles vão liberar tirzepatida, semaglutida, Muito para esses bom. pacientes. O governo vai arcar com isso, né? Então, É a gente vê a diferença das políticas públicas. você a obesidade, ela causa 200 doenças, né? Então, desde esteatose hepática com cirrose, né, até tem relação com depressão, com Inclusive fibromialgia, com câncer de mama, aumenta 30 a 40%. O pessoal tem medo da terapia hormonal, que aumenta 0,5%. Se for a terapia hormonal correta, É, mas se for aquelas que a gente sabe que não. não pode, né? Mas eu digo, a obesidade aumenta muito mais, né, do que a própria terapia hormonal. E aí é uma política pública realmente que teria um impacto enorme. Isso. E hoje no SUS a gente só tem disponível cirurgia bariátrica e não é para qualquer pessoa. Tem que ter Não, um IMC bem mais elevado para poder ter acesso. Então a gente realmente vê essas essas discrepâncias. discrepâncias. E outra coisa importante que eu também vejo muito é essa questão do acesso do alimento ultraprocessado ser tão mais fácil que às vezes a pessoa não consegue distinguir nem se está com fome, está saciada. Assim, é o Sim. tempo todo ali disponível, que você está comendo, você não consegue perceber. Realmente eu tô com fome aqui, vou me alimentar e tem um limite. Ou não, a pessoa vai comendo, mesmo estando saciada, ela continua comendo, principalmente quando a gente está socializando. Sim, E sim. essa questão de comer em frente à televisão, as estatísticas estão aumentando muito. As pessoas, elas não. Isso. Até quando estão comendo, ficam no celular. Às vezes eu faço isso também, digo até pro meu marido: olha, cuidado aí, porque se eu estiver fazendo isso, você reclame. Porque eu sou a primeira a reclamar, gente. Vamos sair do celular, porque tá na mesa para estar conversando. Sim. Não é para estar com o celular na mão. Então, isso é outro problema grave. A gente realmente perceber, estou com fome, vou comer. Qual é o limite que eu vou comer? A gente tá presente na refeição, né? Porque, na verdade, a gente tá focado em outras coisas e isso faz com que você pare de perceber seus sinais de fome e saciedade. E como cada vez a gente está funcionando aqui na cabeça e menos do corpo, então a gente deixa de perceber sede, fome, saciedade, o desejo evacuatório. Então, isso vai passando e a gente vai destreinando o corpo da gente ao fisiológico, que é o básico. Eu digo, hoje o básico parece que é um luxo, que é dormir, comer nos horários. Realmente é difícil. Né? Dormir, comer nos horários, fazer atividade Pra muita gente física. é impossível de fazer. Uma pessoa que acorda Isso. super cedo, que vai pegar ônibus lotado, passa o dia trabalhando, como você falou. Isso. Aí essa pessoa ganha uma renda para sustentar 5 pessoas da família. Não Isso. tem como, entendeu? Então é muito difícil você dizer, faça o básico, porque o básico para essa pessoa não tem Tem um como. custo altíssimo, né? Então Verdade. é complicado. E outra coisa também que eu estava lendo é a questão de quando você está com obesidade e você está perdendo peso, isso vai fazer com que você também tenha deficiência de micronutrientes. O que são esses micronutrientes? Vitaminas e minerais. Então, Sim, verdade. isso é importante. A obesidade por si só, ela já pode causar deficiência de vitaminas e minerais. E aí, quando, por exemplo, o paciente faz uma bariátrica, a cirurgia bariátrica também pode resultar em deficiência de micronutrientes. Sim. Eu não olhei nada em relação a tirzepatida, semaglutida. Você tem alguma informação sobre isso? Se essas pessoas que também passaram por medicamentos para regular o peso, se isso também vai causar deficiências de micronutrientes em níveis similares?
Todo paciente com obesidade, ele tem uma tendência maior a ter deficiência de vitaminas lipossolúveis, porque ficam sequestradas no tecido adiposo. Então, principalmente vitamina D, K, E. K, B12, né? E aí, o paciente que usa essas medicações não tem, assim, pelo menos que eu conheça, nenhum estudo que mostre que tem uma diferença. Seria igual. Similar. É porque também é muito recente, né? O uso desses medicamentos. Isso. Mas quando eles vão perdendo peso, aí normalmente a gente vai repondo para não ocorrer perda de massa muscular, né? Para não perder cabelo. E aí eles vão voltando a normalizar a vitamina D, porque não tem mais esse sequestro. Quando o tecido adiposo ele deixa de estar expandido, fica no volume correto. Aí essas pronto. vitaminas lipossolúveis conseguem ir para o sangue e para os tecidos não ficar lá no tecido adiposo. Perfeito. Pois é, eu fiquei pensando sobre isso. Como são medicamentos recentes, a gente não tem essa informação. Aí imagine essas pessoas que ficam usufruindo desses medicamentos, que não sabem o que é na dose. Aí a pessoa, porque assim, qualquer pessoa, ela pode ter deficiência de alguma vitamina, algum mineral, naturalmente, independente de ter obesidade ou não. E aí, se você começa um tratamento desse, piora mais. Às vezes a pessoa tá com sonolência, a pessoa tá com fadiga, quando vai ver, tá ferro baixo, vitamina B12 baixa. A gente pega muito déficit energético relativo. Então, muitas pessoas pensam assim, quanto menos eu comer, melhor. Então, se eu não tô com fome, porque eu tô tomando Monjaro, e eu pulo uma refeição, ótimo, que eu vou perder peso. Conheço várias pessoas E assim. aí, só que eu perco massa muscular, porque assim, eu vou ficar sem consumir proteína por muitas horas, né? E eu vou ficar fraco, eu vou ter queda de cabelo. Se eu não consumo a quantidade de proteínas que eu preciso para fazer meu cabelo queda de proteína, Exato. Então eu vou começar a perder massa muscular, cabelo. E é muito comum essa questão de pular refeições, tô saciada e não como. Então isso tem um prejuízo enorme. Todo paciente, eu falo sempre, a primeira coisa que você vai saber que a dose está alta é se você pular refeições, porque é para você ter energia e é para você conseguir fazer refeições normalmente. Isso que você falou, porque eu conheço várias pessoas que usufruíram de Wegovy, né, a semaglutida ou tirzepatida, e pareciam zumbis, literalmente. Isso. Ai, não consigo comer nada. A pessoa diz, quase desmaiando, aquela coisa, aquela moleza, aquela fraqueza. Eu fiz, gente, eu que não quero tomar um remédio desse pra ficar desse jeito. Porque a dose tá errada, né? Mas aí tomam. E tá ficando desnutrido. Ficam tomando por conta própria, e é isso. E o corpo da gente não é besta, né? Eu digo muito. Você acha que você ficar sem comer, seu corpo não vai acomodar o metabolismo para menos, não? Eu não tô entrando energia, o corpo da gente faz... E outra coisa que eu queria discutir também é onde estamos perdendo esse peso. Porque o local onde eu tenho redução, se for de tecido adiposo, de gordura, onde é que tá perdendo? É gordura visceral? É gordura da coxa? É gordura do glúteo? Qual é a região? Porque a perda de peso ela vai acontecer de forma homogênea para todo mundo. Eu quero dizer, em termos de perda de gordura subcutânea e gordura visceral, ela acontece de forma homogênea para todos? Não, a gente sabe, né, que os pacientes eles vão ter distribuições de gordura diferente. Então, vão ter pacientes que têm mais no braço, e ele só vai perder a gordura do braço quando ele perder todas as outras gorduras proporcionalmente antes, né? Exato. E tem pacientes que têm mais abdômen. Então, a gordura visceral é muito individual. Quando a gente tem, como eu disse, atividade física, eu tenho um estilo de vida que é anti-inflamatório, eu perco mais gordura visceral, né? E aí saiu até no Congresso de Diabetes, uma medicação que é a sudorvoltida, tô sabendo o nome direito, mas ela mostrou que perdia mais gordura visceral do que... Isso então, é bom. Aí assim, fez muito sucesso essa apresentação desse trabalho, né, que é o Synchronize, dessa medicação. Mas fora ela, não existem outros estudos assim mostrando, perde mais visceral, perde mais gordura. Porque isso era outra coisa importante pra gente. Mas eles perdem tanto gordura subcutânea como visceral. Eu vejo no acompanhamento, como a gente faz a bioimpedância e acompanha a gordura visceral, a gente vê descendo assim. Perfeito. É muito bonito de ver. Então, paciente com 20 de gordura visceral fica com 9, fica com 4, com 5... E a gente sabe até pro climatério isso faz bem, né? Outro assunto que eu tava aqui no meu roteiro, doida pra perguntar, porque a gente passou dos 40 já começa. Mas e a mulher? E a mulher? A gente precisa saber. A mulher, quando vai entrando aí no climatério, vai mudando os hormônios. E até as mulheres que têm lipedema e obesidade.
Tem as duas coisas. Você tem paciente assim? Tenho vários. E aí, como é que faz? Porque é mais complexo, eu acho. Os pacientes com lipedema têm um resultado muito, muito interessante com a tisepatida, com o Mounjaro. É impressionante. Já chegaram pacientes para mim, assim, querendo operar, inclusive, com lipedema muito volumoso. Fazer lipoaspiração. Fazer aquela lipoaspiração tumescente, né? Que é bem específica de lipedema. E apenas com a tisepatida normalizar, assim. E hoje, pronto, eu não Mas queria a perda, ela foi… Porque geralmente elas acumulam mais nos membros inferiores. Isso. Essa perda, ela foi mais realmente nos membros inferiores ou ela também foi nos membros superiores? Elas perderam gordura corporal total. Como elas não tinham muito… Normalmente, a paciente, né, com lipedema, ela não tem tanta gordura em tronco ou nos membros superiores, a não ser que tenha lipedema de braço, aí ela perde realmente bastante perna. E a gente vê a desinflamação do tecido. Que é muito importante. Então, você vê aquele tecido bem duro e inflamado, e aí ele vai ficando mais mole, vai desfazendo os nódulos. E com a evolução, vai diminuindo muito mesmo. Assim, é bem interessante esse resultado. Bem animador, né? Com certeza. E para mulheres que estão já na menopausa, você tem pacientes também para observar essas diferenças? Do lipedema? Não, no caso… Poderia ser também, mas inicialmente a mulher que não tem lipedema, já está na menopausa, mas está usando Mounjaro, por exemplo. Tem uns estudos, esse estudo que foi publicado de respondedores. Então, mulheres acima de 50 anos, elas perdem menos peso. Então, existe aproximando-se dos 50 anos, isso já ocorre uma mudança, Isso tem né? a ver com a queda do estrogênio. A queda do estrogênio, exatamente. E aí, as mulheres nessa fase, elas não ganham necessariamente peso, mas elas pioram muito com a composição corporal. E principalmente o acúmulo de gordura abdominal. Que é por isso que eu perguntei sobre o local onde acontece a perda ou a deposição das células de gordura. Porque isso vai importar. Se essa célula de gordura na mulher está se acumulando na coxa e na região glútea, isso vai trazer efeitos positivos. Mas aí se acumula no abdômen, já muda a questão. Que é por isso que na menopausa, naturalmente, a gente vai ter isso. Vai acontecer. A gente acaba perdendo esse efeito protetor que a gente tem de acumular gordura nas coxas e glúteo, e aí passa a acumular no abdômen. Isso. E aí tem estudos mostrando, né, que você prevenir esse acúmulo de gordura visceral com atividade física, com um bom manejo, um sono adequado, enfim, você mantém um climatério melhor, você tem um envelhecimento melhor. E então, a musculação junto. A musculação com tudo, né? É difícil, viu? Pega. Aí, Bartira, concluindo essa parte, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Porque assim, eu tenho várias perguntas, tem que aproveitar que a gente tem ainda uns minutinhos para falar. Eu queria te perguntar sobre a questão dos novos medicamentos. Sim. Que ainda não foram lançados, mas já fizeram até lançamento aí em outros países. Aí eu fiquei, gente, como é isso? Tinha pessoas famosas nesse lançamento e eu fiquei… É impressionante, né? A gente fica assim, meu Deus, parece que a gente tá em dois mundos, é um universo paralelo. Então, saiu o estudo, o Triumph, né? Que foi o estudo da retatrutida, que mostrou, o estudo fase 3, mostrou uma perda de peso de quase 30%, 29, alguma coisa por cento. Superior a tisepatida. A tisepatida é 20%, e nesse né? caso desse retratutida, ele é um triplo? É um análogo triplo de GLP-1, GIP e glucagon. Pegou logo os 3. Pegou os 3. E os eventos adversos foram parecidos com a tisepatida. Então, não foram eventos adversos mais fortes. O que aconteceu foram casos de hipotensão e casos de infecção urinária. E aí, essa medicação, toda a vida que apresentava alguma coisa da retatrutida, porque foram apresentados estudos em diabéticos, estudos em obesidade, em tantas semanas perdeu quanto, cada dose quanto é que perdia. E aí sempre dizia, essa medicação não está aprovada para uso clínico. Então assim, ela não está aprovada para uso clínico. Certo, e porque o povo já está fazendo essas propagandas aí em outros países. É uma questão comercial, né? Então assim, infelizmente, a gente está vivendo num mundo que não, se a própria empresa que criou a medicação não está lucrando porque não pode, né? Ainda. Não tá aprovada, não tem os estudos de segurança ainda finalizados, enfim. Não está sendo vendida, não está comercializando, como outras pessoas estão manipulando esse princípio ativo. Foi um mega evento de Pois é. Não, isso a gente… divulgação.
a gente fica impressionado, né? Realmente a gente não recomenda o uso desse tipo de medicação, porque não E estaria já tem provado previsão, por mais ou menos, rotina. assim, ainda estão nos estudos finais. Ainda não Acho que para temos esse ano previsão. deve, Acredito que não o próximo ano ainda. que tem que aprovar tudo para poder Isso. começar a vender. Normalmente tem os estudos de segurança antes de ser, né, de finalizar. E no SUS, só temos cirurgia bariátrica por enquanto? Por enquanto, sim. Não temos outras medicações análogos. Mesmo a semaglutida tendo perdido a patente, né, que tem barateado o custo do tratamento, que a gente hoje tem essas outras substâncias que inclusive você tinha falado, né, o Povistra, tem o Ozivy, que é o do Brasil, é a semaglutida sintética, que os outros são biológicos, né? Uhum. Mas mesmo assim ainda é um custo alto, em torno de 300 a 600 reais por mês. E aí a gente não tem no SUS ainda, nenhum aprovado. Apesar de ter tido uma luta na época da liraglutida, que foi o primeiro Eu lembro que análogo. ficou, acho que foi ano passado, ficou aquela questão, aprova ou não aprova, e no final não foi aprovado para inserir no Foi, SUS. exatamente. Mas Eu não cheguei a ler o motivo que eles alegaram, mas foi aprovado. não foi aprovado pelo custo. E aí a gente acredita que agora com esse aumento tem 8 semaglutidas aí esperando para entrar no mercado. Então a gente acha que o preço vai cair e talvez a gente De outras consiga empresas, você está falando? de Porque outras como a patente empresas. caiu, então agora outras empresas vão Isso, poder produzir e aí vai isso. ficar aquela concorrência. E talvez aí possa entrar, né, num custo menor Acho que a pro tendência SUS. é essa. E os outros medicamentos que tem, os mais antigos, porque assim, hoje em dia as pessoas só falam de semaglutida e tirzepatida. Sim, E os outros ficaram meio que perdidas na esquecidos. Mas assim, história. quando eu fiz podcast com o Reivla, ela até falou que alguns desses, dependendo do paciente, ela indica. Porque nem todo mundo vai para tirzepatida e semaglutida. É, Porque eu vejo muitos pacientes já procurando especificamente esses medicamentos. Mas vocês, como profissionais, na hora lá, vocês podem dizer, ó, gente, tem essa pode. gama de medicamentos. E, É. no geral, a maioria hoje realmente vai para esses mais famosos ou ainda tem gente usando os outros medicamentos? A liraglutida, que era o Victoza, né? Ele, inclusive, parou de ser comercializado. E aí, uma outra empresa, se eu não me engano, é a MS, ela está produzindo o Lirux. Então, essa medicação veio como substituto. Mas para você ver como estava com a venda baixa. Por quê? Pois é. Porque o custo era muito parecido, era quase igual. E a potência é bem menor do que a E semaglutida. são laboratórios diferentes que produzia a liraglutida. Era o mesmo da O semaglutida. mesmo. Aí ele achou melhor investir só na semaglutida. Isso, exatamente. Então, acabou que a liraglutida foi meio que saindo. Aí a gente tinha a dulaglutida, que era da Lilly. Aí quando a Lilly criou a tirzepatida, ela também parou de comercializar. Agora a dulaglutida não tinha estudos para peso, só tinha para diabetes. Não tinha para obesidade. O resultado era muito ruim para obesidade, até porque era uma dose mais baixa, fixa. E também era GLP-1? Ou era outro Era um tipo? GLP-1. Era um GLP-1, é. Interessante, você vê que realmente assim, a procura agora mais são esses mesmos. É, E esse que não saiu aí, que vai sair um dia, Retatutida. a retatrutida. A gente Como é espera que- muitos Mas eu anos. tava vendo que tem outros medicamentos também. A gente já falou desse, aí teve outro que você falou que os nomes são tão diferentes que a gente fica Eu vou até... até olhar aqui os nomes, porque eu fico com medo de errar. Tem a cangrilitina com a Era isso que eu semaglutida, tava tentando me né? lembrar. Que é o cangrisema. Que, assim, o que eu achei super interessante dele é porque ele age no food noise, Comida alimentar. no ruído alimentar, que nenhuma medicação tinha mostrado isso. Então, os estudos que saíram, eles mostraram que na ressonância magnética, né, ele diminuía a ativação das áreas de food noise. Então, ele vai agir no comer hedônico, além do comer fisiológico. Perfeito. Que Então, aquele comer por prazer, ele vai conseguir também Isso. atuar um pouco. E teve resultados bem interessantes em diabéticos. Como a resposta em diabético é bem inferior, então a retatrutida, por exemplo, perdeu 15%. Os diabéticos perderam de peso, para você ver, em relação à Então, população geral, que é E foi aquilo 30%. que você explicou, que o paciente que tem diabetes, geralmente com Responde pior. os medicamentos responde pior. Mas aí com esse novo, repita aí. O cangricema, né? Com A esse cangricema novo- teve uma boa resposta. E com alguns medicamentos que foram testados em diabéticos. Então, assim, a resposta era muito ruim. E E agora estão vindo medicamentos com respostas melhores, com essa resposta metabólica. Tem até estudo com associação com que age no PPAR gama, delta. Sim, aí, eu tava já me perguntando aqui, porque assim, esses medicamentos todos vão ter que também regular a parte adipogênese. metabólica, Não é né? só regular
saciedade, que já é importantíssimo. Isso. Mas a adipogênese, que é o quê? A formação das novas células de gordura. Isso. Então não é mágica. Eu tô injetando aqui uma substância como todo mundo pensa, perdi peso, tá tudo bem, obrigada. Não, esses medicamentos, eles acabam regulando a expressão de vários genes. Exatamente. Que regulam o processo de formação das células de gordura, porque não são Isso. células estáticas. Eu tenho gordura aqui, fiz uma lipo, perdi, já Ela era. desapareceu. Elas sumiram, dormi, acordei, elas sumiram e tá tudo bem, não vai voltar. Vai voltar, porque muita gente que faz Isso. lipo, volta. Inclusive pacientes que têm lipodistrofia tipo 2, a parcial, que tem aquele duplo queixo. Sim. Já fiz aqui lipo para tirar essa gordura do pescoço, depois voltou. Volta. Porque as nossas células, elas têm vários genes sendo expressos e assim, cada região de gordura não é a mesma. As células de Sim. gordura que estão no pescoço, elas, em termos de composição de células, varia em relação à gordura do abdômen, à gordura visceral, né? Que eu estou falando da subcutânea, Isso. comparando com visceral, a gordura da coxa. Então, são populações de células distintas. Apesar de eu ter os adipócitos ali, que são as células de gordura, mas a gente também tem células do sistema imune, a gente tem células sanguíneas, tem células do próprio tecido conjuntivo que estão ali. Então, é uma mistura de células. E essa composição, Isso. ela varia. Por isso que, o paciente, por exemplo, com obesidade, vai ter paciente que vai acumular mais gordura aqui na região das costas. Isso. Outros acumulam mais abdominal. Então, assim, não é igual para todo mundo. Não, nós não somos iguais. Exato, nós somos iguais. E assim, por isso que também essa resposta que eu perguntei a você, se tinha variação quando você faz a bioimpedância ou DEXA, para fazer análise de composição corporal, se tinha diferença em relação a esses medicamentos. Eu acho que é muito cedo para dizer isso. Eu também não fui em busca de mais artigos sobre isso, mas eu não vi até agora nada mostrando isso. A perda de gordura, ela foi homogênea ou ela foi, dependendo do paciente, do tipo de obesidade, grau 1, grau 2, a perda foi mais em regiões de membro superior, mais inferior? Então, uma coisa interessante para fazer uma revisão também. Porque só saiu essa medicação mesmo que eu falei, que falou sobre isso, né? Então, ele preferencialmente perdeu gordura visceral e hepática. E aí saiu, inclusive, esse Synchronize, né? Masaldi, que é relacionado à esteatose, para tratamento de esteatose, porque como tirava muito a gordura visceral, então saiu um braço do estudo só para esteatose hepática, com a perda de 30% de gordura hepática. Nossa, muito bom. Muito bom, né, com a medicação. Então, assim... O que não foi visto com a tirzepatida e com a semaglutida. A semaglutida já é aprovada para tratamento de esteatose hepática, de osteoartrite. Tem estudos para alcoolismo, você acredita? Tratamento já publicado, porque diminui muito a vontade de beber. Agora, só que assim, é uma perda inferior a essa medicação. Tem a perda, mas com essa nova, o cenário vai ser mais favorável. Porque essas medicações são tão interessantes porque elas desinflamam. Então, não é só a questão do peso, é a questão anti-inflamatória. Então, o paciente com fibromialgia, ele melhora. Porque se a obesidade inflama, né? Com certeza. Então, se esse paciente tem osteoartrite, ele vai melhorar. Então, já está aprovado para osteoartrite. Isso tem a ver também, essa questão de desinflamar, como você falou, que regula o PPR-gama, que é um regulador master da adipogênese. Então, muitos desses medicamentos, você acaba controlando o processo de formação de novas células de gordura. E aí, essas células que estão hipertrofiadas, grandes, aumentadas, cheias de gordura da dieta, elas vão diminuindo ao longo do tratamento. E por isso aí você vai diminuindo o tamanho dessas células, você vai deixando o tecido adiposo menos inflamado. Isso. E aí vai cada vez mais aliviando essa inflamação do corpo do paciente. E aí tem estudo de medicamentos que agem nesses receptores de PPR-gama junto com GLP-1. É bem interessante, porque para um paciente diabético, por exemplo, né, ou com esteatose, teria um resultado assim bem interessante metabolicamente falando também. E aí também pode ter variação, porque outra coisa importante é a questão dos polimorfismos genéticos. Sim, sim. Pode ter gente que tem alteração justamente no receptor, nesse PPR-gama. E aí, esse medicamento já não atuaria direito. Então, por isso que é super interessante. Os estudos clínicos, eles fazem, mas é com amostra específica. E quando vai para a população geral, exato. Aí a gente começa a ver essas discrepâncias. Que eu tenho conhecidas que usam, por exemplo, tirzepatida e não conseguiram perder. Tem pacientes que não perdem. Pois é, então eles dizem, doutora, eu sou resistente a todos os remédios. Meu Deus, pois é, mas se for, tem que ver assim, o que é que tem de semelhante no princípio ativo desses remédios.
e buscar outras estratégias ou aguardar realmente o que vai vir aí. Muitos desses pacientes, assim, na experiência da gente, eles respondem bem para medicamentos que agem no comer hedônico, no comer pelo prazer. Então, quando tem essa associação que a gente começa, aí associa a medicação, aí eles perdem. Também tem isso, né? Eu não sei se nesses contextos desses medicamentos acontece o mesmo que eu já vi em cirurgia bariátrica. Que são aquelas pessoas que se alimentavam de alimentos específicos. Após a cirurgia bariátrica, elas, como reduz o tamanho do estômago, regulam um pouco mais a saciedade, elas não conseguiam mais comer aquilo que elas comiam antes. Por exemplo, churrasco. Comia churrasco, depois a bariátrica deixou de comer churrasco porque não conseguia mais comer. Isso acabou gerando muito estresse psicológico. Sim. Porque a pessoa... Era um alimento, assim, que a pessoa sentia prazer em comer e depois ela não conseguia mais. Aí, isso no caso da cirurgia bariátrica. Nos pacientes que utilizam semaglutida, tirzepatide e outros medicamentos para obesidade, você já viu relatos desse tipo? Eu comecei a perder peso, a fome ficou regulada, agora não perdi o apetite, não consigo mais comer tais alimentos. Porque isso pode ser um fator importante também para a gente analisar essa questão da deficiência de micronutrientes. Sim. Porque às vezes a pessoa tinha uma alimentação que não era tão boa, mas ainda assim conseguia comer XYZ alimentos. E depois que começou a Vai ficando regular, restrita, né? dependendo do alimento, ele não consegue mais consumir. Isso é visto também nos seus pacientes? De uma Normalmente forma geral? são pacientes que já comem mal. E aí, quando você diminui o volume, aí eles, vamos dizer, tem uma dieta rica em carboidrato, eles não conseguem ingerir mais a proteína. Entendi. Ou eles não comem mais frutas e verduras. Como eles não conseguem comer a quantidade, eles vão comer o que eles gostavam mais, entendeu? E aí, depende muito dessa orientação. Como a gente orienta muito, eu oriento muito. Primeiro, se você estiver saciado. Dentro do possível, consuma primeiro a proteína, depois a fibra, para não ficar constipado. E por último, o carboidrato. Então, lógico que vai comer um pouco de tudo, mas dá essa preferência, porque senão a gente enche a barriga de pão, por exemplo, e não consegue comer o ovo, né? Pelo menos comer uma saladinha também antes. Comer uma saladinha, exatamente. Aí dá certo. Por isso que tem que ter o acompanhamento com o nutricionista. Não precisa. Porque o nutricionista que vai lá realmente calcular o seu gasto energético total, vai ver suas necessidades, vai ver o antes e o depois, porque é importante fazer isso, não só depois que começa o tratamento. Antes de começar o tratamento, você já tem que fazer essa avaliação nutricional durante o tratamento e continuar. Porque tem gente que vai para nutricionista, faz uma consulta, aí 2, 3 no máximo, perdeu o peso, pronto, sumiu. Sabe? E quem está em tratamento para obesidade, muitas vezes o tratamento ele vai ser muito prolongado e às vezes a pessoa não vai nem conseguir deixar de usar o medicamento, vai só mexer nas doses, diminuindo, ajustando. E o nutricionista ele vai estar ali junto para fazer esse plano alimentar. E quando eu perco peso, minha taxa metabólica já caiu. Então já é outra, não é mais aquela dieta. Já mudou. Então os pacientes chegam muito para mim, eu disse, eu vou lhe encaminhar para o nutricionista. Aí eles falam, não, doutora, mas eu tenho uma dieta de não sei de quando. Eu disse, mas naquela época você era outra pessoa. Você não é. E outra coisa, perdeu peso, perdeu gordura, cai leptina. Exatamente. É uma saciedade. Tudo bem que ele está usando um medicamento que vai dar saciedade também. Mas o impacto que a leptina vai ter caindo não é só na saciedade. É um hormônio que as células de gordura produzem e que vai ter várias outras funções no corpo. Inclusive função do tecido ósseo. Então, mas essa é a questão de pensar que aquela dieta vai servir para você o resto da vida. Eu digo, você de um mês para o outro já não é a mesma pessoa. Imagine de 2 anos atrás, né? Então... E na sua clínica, eu me lembro que tem uma equipe de nutricionistas, tem tudo lá. Então, assim, já dá pra... Se a pessoa quiser, já faz a consulta lá mesmo. Então, vai pra nutricionista de preferência, mas é muito importante, realmente. Faz muita diferença. E outra coisa que eu ia te perguntar... a saciedade até quando a gente desmama a medicação. Então, quando a gente para, se eu como correto, eu fico mais saciado, né? Com certeza. Verdade. Por isso que é o antes, durante e o depois. Outra coisa que eu ia te perguntar era se você via diferença em relação a sexo. Porque você já falou, as mulheres tem umas que respondem melhor, os homens... Tem diferença em relação a mulher e homem? A mulher responde melhor a medicação, graças a Deus. Eu digo, a gente não é possível. Não, alguma coisa tem que ser melhor. Maria. Melhor assim, no sentido, porque mulher já sofre com menopausa, gravidez, uma ruma de coisa. Então... Mas elas respondem melhor, os análogos, do que os homens. Mas assim, em que sentido?
em relação à porcentagem de perda de peso, aos Isso. parâmetros metabólicos. A questão do percentual de perda de peso. É mais interessante na mulher do que no homem. E Elas são mais respondedoras, né? Elas são mais respondedoras e, assim, é mais precoce. Começou o medicamento, essa perda de peso, ela já vai acontecendo numa maior intensidade? Ou você está falando, assim, em termos globais? Não, em termos de mesmo tempo de semanas de tratamento, né? 40 entendi. semanas, 72 semanas, que é o tempo que aquela medicação foi usada no estudo. Não Isso tem um pra estudo mostrando que tirzepatida e perde antes. semaglutida também. Semaglutida. Tem um estudo bem que saiu agora, foi com a tirzepatida. Porque normalmente tem dimorfismo sexual, essa questão de Isso. deposição de gordura entre homens e mulheres, a gente já vê. Por isso que você pensa, né? Realmente, foi com a tirzepatida, o estudo saiu recente agora, deve fazer uns 15 dias, um mês, que saiu esse estudo mostrando que as mulheres respondiam melhor, realmente. É super recente, gente. Você vê, a tirzepatida foi liberada, está sendo super usada, mas a gente tem ainda muita coisa. Saiu de manutenção, os estudos de manutenção da perda de peso, saíram agora. Por isso que a gente tem que se atualizar sempre. Gente. Não existe qualquer profissional da área da saúde, médico, endocrinologista, ou outras áreas também, todos eles, nutricionistas, tem que estar sempre se atualizando, porque não tem como. Todo dia sai. O Congresso de Diabetes americano faz semana passada, se eu não me engano. E saíram essas medicações, a apresentação do estudo da retatrutida foi lá. Ou seja, nem foi publicado ainda. E o povo já tá vendendo. E há meses antes, gente, não tô... Já tava vendendo. E outra coisa que eu acho que pode interferir é a questão da ancestralidade. Sim. Populações diferentes, a sua origem importa também. Porque, por exemplo, às vezes você vê na Europa, aquele que você falou, lá fora tem gente que a obesidade não é tão grande, mas a gente vê que um padrão geral, pelo Atlas Mundial de Obesidade, é que está crescendo no mundo todo. Agora, claro que você tem avanços em níveis diferentes. Você pegar Estados Unidos, a obesidade lá é bem maior. Mas, assim, essa questão da ancestralidade também é importante, a origem. Então, geralmente, europeus, quando você compara com africanos, com pessoas da América do Norte, América do Sul. Então, existem diferenças também. Existem. Por isso que tem gente que vive querendo fazer esses testes aí que tem de ancestralidade. Tem que ter até muito cuidado com isso, com a análise que vai vir. Porque, às vezes, você investigar o seu DNA é legal, mas tem que saber interpretar aquilo. Sim. E ser um laboratório confiável que está fazendo esses exames. E também tem uma... A gente pensa muito assim, qual o impacto clínico disso? Então, eu tenho que ter um estilo de vida saudável, independente dos meus genes. Exatamente. Eu fazer essa testagem vai mudar o quê na conduta, né? Então, até que ponto isso realmente vai fazer uma diferença? Porque a gente tem que cuidar da saúde da gente. Isso aí, né? Exatamente. Agora, claro, esses testes que eu falei, beleza, são importantes, mas assim, existem outros testes que você pode analisar. Presença de polimorfismo, sim, a resposta, né? Uma pequena mudança ali no meu DNA. A medicina de precisão, né? Que a gente espera que cada dia ela esteja mais presente nos consultórios, inclusive de obesidade, especialmente. Porque a gente personaliza mais o tratamento, né? Então, isso é bem, bem interessante. Isso, porque muitas vezes a gente vê, até em outros tipos de doenças, por exemplo, em lipodistrofia, que a gente já falou muito, tem alguns tipos de lipodistrofia que o paciente, ele tem lipodistrofia, ele também tem obesidade. Sim, central. Verdade. E aí, às vezes a pessoa na mesma até família, um contrassenso, né? Mas eles têm. Aí você vê, o paciente chegou no seu consultório, beleza, você diagnosticou. Mas na família, tem vários casos. Como é um padrão de herança genético, então outras pessoas podem ter a mesma alteração genética, mas ainda não terem manifestações clínicas que você vai olhar assim e vai dizer, nossa, a pessoa também tem. Mas você faz a testagem, faz a análise do DNA, você vê que a pessoa também tem. Então, por isso que o aconselhamento genético, ele é importante. Demais, Para a gente poder também ter um direcionamento. Geralmente, os pais têm obesidade. A tendência que o filho tenha é muito grande. A questão genética na obesidade, ela é de 67% a 84%, que a gente herda nosso padrão de saciedade. Então, além de ter essa questão do tecido adiposo, uma pessoa que tem obesidade, ela precisa comer mais para que ela sinalize que está saciada do que uma pessoa magra. E não é uma escolha dela, né? Não é uma escolha. Por isso que porque é força de vontade. Não. A pessoa está com obesidade porque quer. Não é isso. A gente vê muito preconceito realmente. Demais. Em cima disso, as pessoas que têm obesidade. E às vezes é isso que você falou. A pessoa vem de uma família que, ainda mais aqui no Nordeste, Brasil, que a gente come, vai, come. É normal isso. Mas aí você tem também que saber o limite.
Aí você vem Isso, de uma família que todo mundo adora fazer festas, confraterniza isso. e come muito. Aí fica. Até você vai chegar pra pessoa e vai dizer: ó, você tem que parar de comer. Você não pode comer. É, Então, assim, não é assim que você vai resolver o problema. A pessoa tem que querer. Eu sempre digo isso: você pode ir no melhor profissional, no é. melhor médico, no melhor nutricionista. Se você, paciente, não quiser mudar, não vai ter mudança. E aí você precisa muito tirar esse significado da comida É, relacionada ao prazer, à socialização e embutir um pouco também da questão do comer como nutrição, né? Porque tá. às vezes é da E criação, minhas né? células precisam, tô comendo pra me alimentar, pra ter energia. Também, não só para socializar, para ter prazer, como aquele momento, que tem famílias que é isso, é o sinal do festejo, né? Tem que comer. Ah, só vai comer isso? Não, coma mais. Tá, dando a comida no prato da pessoa. Gente, calma. É, e você vai desregulando sinais de fome e Vai saciedade, né? desregulando. Às vezes você nem quer, tem que comer, porque se não comer, É, socialmente você. Ah, não, fulano não come nada. Bicho, fulano não quer comer isso aqui. E vai muito também das características da pessoa. isso, Mas, assim, é muito interessante deixar claro isso, que não é uma escolha, a pessoa não tá com obesidade porque ela quer. não, O componente genético, ele é muito muito importante. importante. E, assim, cada vez mais os estudos estão mostrando isso. E por isso que esses medicamentos, muitas vezes, a pessoa tem resultado, outra não tem. Isso. Ah, mas será que é porque ela comprou a caneta de outro país, aí do Paraguai? Ou será que é porque ela tá usando um manipular que não tá servindo? Ou é a insulina ao invés de ser tisepatida? Pode ser também, mas às vezes a pessoa tá com acompanhamento, com um endocrinologista, tudo certinho, e ela não tem Não deu evolução na perda do resultado. peso. Então, Isso. aí nesses pacientes, seria interessante fazer análises genéticas, É, isso que aí a é. gente tem disponível. Não são análises baratas, não dá para dizer que Sim, são análises sim, baratas, mas que podem ajudar a dar um direcionamento com na certeza. É conduta encaminhar, médica. né? Exato, e na escolha Qual do a escolha do medicamento. tratamento? É encaminhar o, né? Exato. E até mesmo na alimentação, porque aí vai, às vezes você tem uma alteração que vai piorar se você comer determinado alimento e outro. Sim, Então, assim, com essas análises, isso vai auxiliar. A a gente gente sabe que vê não é muito realidade ainda para isso, muitos. mas seria super interessante. A gente vê muito isso em diabetes, né? Então, mesmo paciente, por exemplo, ele come tapioca, eles usam um sensor, né, de Uhum. glicose, e sobe, estoura. E o outro come tapioca e não sobe a glicose. Então, é como se cada Ambos têm paciente diabetes, mas qual é a diferença aí, né? e Então, é a o mesmo genética por trás. alimento, a genética por trás. Como eu respondo a cada alimento, né? Por isso que eu digo muito, o Libre, ele tem o Libre, os sensores de glicose, né, que hoje a gente tem outros. Eles têm muito esse papel educativo no diabético, para ele saber o que ele responde, porque ninguém vai saber. Só ele, porque é individual, Exatamente. que É sobe mais. comendo, analisando, E vendo o pico, aprendendo. se subiu, se não subiu, e vai controlando, é isso. É, Realmente, por isso que é muito importante ter esse acompanhamento multiprofissional, não só para obesidade, mas para várias outras doenças, inclusive lipedema, que a gente já falou aqui, isso. porque não tem como você tratar uma doença dessa só em um profissional. Vai precisar de fisioterapia, vai precisar de nutricionista, vai precisar também de acompanhamento psicológico, porque É, até com a perda de peso, mesmo a pessoa perdendo peso, tem preconceito também, porque dependendo de como você sim, perdeu o peso, fica aquela aparência, às vezes, assim, só a pele. Se você isso, perdeu massa muscular, principalmente, então isso. afeta muito a autoestima, ainda A mais gente, mulher. a gente tenta fazer muito essa perda de peso junto com o acompanhamento da dermatologia, fazendo radiofrequência, tecnologias para manter, né? E a questão do lipedema tem muito essa questão psicológica. Então, tem pacientes que doutora, faz anos que eu não tiro minha roupa. A única pessoa que me vê é meu marido. Por quê? Porque tem vergonha do Vergonha. corpo. Então, assim, tem um peso muito grande. Porque realmente tem alterações mais importantes, né? Estéticas. Aí você chega no canto, as pessoas lhe olham. Então, esse acompanhamento psicológico é muito importante, tanto para tratar a obesidade como lipedema, como também essa questão do comportamento alimentar, das raízes desse comer, né? Verdade. E vem muito ó, lá É, do da início da vida, da infância. Então, assim, não infância. dá pra você chegar e dizer. Por isso que a nutrição ela não pode ser restritiva. Olha, você não pode comer isso. Não. Não existe. Você tem que ir trabalhando. Qual é o padrão da dieta desse paciente? Aí você vai modificando uma coisa aqui, outra coisa ali, vai introduzindo, vai reduzindo É. aqui, vai colocando outro alimento. Não pode ser uma coisa. Não pode comer isso, porque aí a pessoa não vai mais nem querer voltar pra esse profissional. A gente tem pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar grave e que normalmente fizeram essas dietas restritivas durante a infância e adolescência. E começaram, isso é bem comum, né, eles começam a ser levados para o nutricionista muito jovens
e com muitas restrições, então eles mudam totalmente a relação com a comida. E aí 30% dos casos de obesidade tem transtornos alimentares associados, né? Nossa, bem alto. É bem alto, é. Então acaba que você foi tratar e você gerou uma doença. Ao invés de resolver, ajudar a pessoa, fica pior. Exatamente. Complexo, gente. Obesidade é complexo. Ano que vem a gente vai estar gravando outro episódio para falar de novo de obesidade. E vai ter coisa nova, porque eu não sei, eu não lembro nem o que a gente falou no episódio anterior, no episódio da temporada 1. Porque, assim, são coisas diferentes que a gente vai falar. Não tem como manter... a gente fala de coisas semelhantes, como os medicamentos, mas, assim, se você olhar o episódio anterior e esse episódio... Já é totalmente diferente. Não tem como e uma coisa que eu estava vendo aqui, que eu tinha anotado para eu lembrar de falar, é os estudos com a semaglutida associada a medicamentos a peptídeos antimiosina. Ah, sim. Que é para você perder a gordura Mas sem manter a massa muscular. Então, assim, muitos estudos, o bimagrumab, né, que você tinha falado também, que tinha estudos antes, mas como teve alterações no músculo, eles acabaram não chegando ainda ao mercado, essa medicação, mas exatamente medicamentos que ajam mantendo a massa muscular para tornar possível essa perda, né? Mas a gente sabe que isso na prática é atividade física e proteína. Se não tivesse já dá um ótimo resultado. O doutor Josivan sempre fala quando vem aqui, não existe um medicamento que seja similar ao exercício. Não existe. Porque o exercício físico, ele vai trazer alterações corporais, hormonais, que é específico do exercício físico. Então, assim, os medicamentos ajudam. São muitas ações, desde a cabeça, né? Não tem como você substituir. Eu vou tomar isso aqui, vou emagrecer, tá tudo. Não tá, porque você vai ter outras questões que você tem que trabalhar. Então, não tem isso de substituir, realmente. E hoje tem, inclusive, eu não sei se você sabe, Juliana, essa comercialização desses peptídeos que nem foram lançados. Então, existe comercialização esse que você falou? Antimiosina, existe comercialização. Eu já recebi, inclusive, encarte. Gente. Pra você ter ideia. Então, para falta de energia, que é um peptídeo que age no NAD3. Tem vários medicamentos, assim, esses peptídeos, eles estão bombando. Exatamente com promessas de efeitos metabólicos. Envolveu emagrecimento e ganho de massa muscular. Tipo pronto. Assim, eu vou ter um resultado sem fazer esforço, entendeu? Seria muito bom se isso fosse verdade, mas infelizmente a gente tem que ir pra academia, fazer a nossa parte, tem que comer bem, e é isso. Né? Isso. Procurar profissionais que trabalhem corretamente, porque também isso é outro problema. É verdade. Parece que a pessoa tá sentada aqui só esperando sair um novo estudo para já começar a produzir um negócio, para já estar vendendo e lucrando em cima daquilo, assim, é uma coisa absurda. Estudo experimental. Estudo experimental, não tá nada aprovado ainda, eles já estão vendendo. Difícil, Bartira. Desejo boa sorte nos próximos. Mas assim, a gente tá muito feliz, pacientes. Porque quando eu tenho 20 anos de formada, eu sempre adorei endocrinologia, né? E aí, quando eu me formei, a gente era tão restrito o tratamento de obesidade. E hoje a gente tem tantas ferramentas e eu acredito assim que essa questão também do preconceito, as pessoas estão mais esclarecidas. Então a gente viu muitos avanços e a gente fica muito feliz. Queremos avançar muito mais, mas eu acho que o tratamento de obesidade avançou muito mesmo. Por isso que a gente tem que estar fazendo divulgação científica, porque não adianta estar só no consultório e deixando livre para desinformação reinar. Verdade. Temos que estar ali, ó, lado a lado, mostrando que é possível ganhar massa muscular, perder peso de forma correta, com tratamento adequado. Isso. Queria te agradecer mais uma vez, Bartira, por esse momento. Foi ótimo. Pena que é só 1 hora, mas aí a gente depois vai fazendo outras coisas, que sempre vai... Mas assunto não falta, material não falta. Verdade. E agradecer mais uma vez a você que está aqui conosco e até o próximo episódio.